Boa noite. Saúde a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as crianças vão descer, mas antes delas descerem, acho que não desceram ainda, né? Nós temos alguns motivos com certeza, de oração. Temos motivos de gratidão a Deus. Mas uma das coisas que mais traz ansiedade, por exemplo, para um casal, é o momento em que a coroação do relacionamento se dá por meio do nascimento de um filho, né? Então é muito lindo quando isso acontece. Semana passada, por exemplo, tivemos o Bruno e a Carol no seu chá de bebê. Mas amanhã tem um casal que vai passar por uma experiência fantástica, né? Thalita e o André. Amanhã vem o bebezinho deles. Então nós queremos orar pela vida deles, que Deus esteja abençoando. Se vocês se sentirem à vontade e quiserem vir aqui, todo mundo vai ficar em pé, ninguém vai ver vocês, mas queria orar por vocês. Pode ser? Então vamos ficar em pé todo mundo. Vou chamá-los aqui à frente. Nós vamos orar a Deus para que Deus esteja cuidando do parto. Que a bebezinha venha com saúde. É um motivo de muita alegria podermos participar desse momento, né? Vamos orar ao Senhor então. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá, pelo motivo de orgulho e alegria que nós temos de sermos chamados teus filhos. Acima de tudo, Senhor, sabemos que o teu amor nos sustenta, a tua graça nos mantém, e sabemos que nesse instante, Senhor, é o teu amor e a tua graça que nós estamos clamando que sejam derramados sobre a vida da Thalita, Senhor, do André. Sabemos que foi sonhado, foi um motivo de muito desejo do coração dele, Senhor, o nascimento da sua filhinha. Nós sabemos, ó Pai, que muito medo, talvez, muita ansiedade, muita angústia, mas acima de tudo, sabemos que o coração deles está transbordando de alegria por saber que amanhã vem ao mundo, Senhor, essa graça, essa preciosidade vinda do teu coração para a vida deles, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que esteja tomando nas tuas mãos, não somente o casal, principalmente a Thalita agora, Senhor, que ela tenha força, dê, Senhor, sabedoria ao André também, e Pai, cuida dos médicos, esteja com cada enfermeiro, com cada pessoa que vai cuidar deste parto, que o Senhor esteja tomando nas tuas mãos. Nós clamamos pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. É Júlia, né? Eu não errei, né? Então tá bom. Que Deus abençoe. Que a Julinha venha com bastante alegria, com bastante saúde. Pode sentar. Os irmãos podem se assentar. Parece que foi ontem, né, Thalita? Estávamos orando, né? Parece que foi ontem. As crianças podem descer. As crianças podem ir para suas classes. Vocês devem estar... A gente logo vai ter uma igreja chamada Primeira Igreja Batista Livre de Campinas Kids, né? Porque os adultos faltam e as crianças vêm. Parece que vem mais criança do que adulto na igreja, né? Então logo a gente vai ter uma igreja só para crianças aqui. E os adultos que quiserem entrar vão ter que vir vestidos de crianças também, né? Irmãos, nós estamos na quarta parte do nosso estudo, Transformando o Meu Mundo. Eu vou pedir bastante atenção de vocês agora, bastante silêncio, bastante calma. Vai ser um momento diferente. Então, o que eu peço para vocês não vai ser muito diferente, vai ser um pouquinho diferente. A participação das pessoas na hora do estudo. Eu vou apresentar o estudo bíblico, vou apresentar a palavra do Senhor, mas nós vamos ter um debate um pouco mais intenso, com mais pessoas participando. Eu sinto que tenhamos muita gente faltando, viajando, mas esse é um tema bastante importante. Talvez, de todos que nós estamos falando, ele seja o tema mais abrangente a respeito da missão da igreja. Então, é lógico que é necessário que a gente transforme a nossa vida pessoal. Nós falamos na primeira semana justamente sobre a transformação da nossa vida pessoal. Nós usamos a ilustração. Vê se está conectado aí para mim o... Pronto.
nós usamos uma ilustração na semana passada, principalmente. Opa! Conectou? Paulinho, acho que você vai ter que me ajudar. Se não funcionar, se bem que está com bateria plena aí, põe na outra entrada USB que talvez ajude. Na primeira semana, então, nós usamos uma ilustração. Pode só passar o primeiro slide, Paulinha, dá uma setinha. Depois conecta e vê se está na pontinha nós falamos na primeira semana sobre a transformação do nosso mundo pessoal, né, da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Porque tudo aquilo que nós vamos pensar e projetar na vida passa necessariamente pela transformação pessoal. E essa é uma luta constante. Então, não é uma transformação que acontece em etapas, por exemplo. Primeiro eu mudo a minha vida, depois a minha família, depois... Necessariamente isso acontece meio que simultaneamente. Por quê? Porque a nossa transformação pessoal, ela acontece em momentos diferentes e às vezes nós declinamos de alguma forma. Deixa eu ver se está funcionando agora. Deixa eu ver. Infelizmente. O que acontece? Em alguns momentos, a gente passa por uma dificuldade na vida e a gente entra num declínio. E às vezes, de repente, todas as outras áreas da nossa vida que estavam contando conosco, e eu falo isso por mim mesmo, né? Falo como pai de família, como esposo, como pastor. Eu tenho momentos de altos e baixos, como todos, né? E de repente, a minha família que contava comigo e tinha em mim o espelho de uma pessoa equilibrada, começa a perceber que eu sou menos equilibrado e sou mais suscetível às oscilações da vida. E então a gente passa por esses ciclos de transformação, de crise. Por isso é importante que a gente tenha consciência de que se nós estamos bem hoje, pode ser que amanhã nós estejamos enfrentando algum problema e talvez vai ser necessário uma renovação. Por isso que às vezes você ouve a mesma mensagem e acha que não é importante para a sua vida, mas ela é extremamente importante. Porque talvez naquele momento você precise refletir e pensar em algumas coisas que você deixou passar durante a sua vida, por algumas coisas que você deixou de praticar, e é importante então que você reflita. Voltou a funcionar? Voltou. Ótimo. Nós falamos também sobre a transformação da nossa família, como nós somos agentes de transformação dentro da nossa casa e como a nossa família ela deve ser a nossa primeira igreja, onde nós valorizamos coisas importantes, nós reconhecemos os nossos erros e somos luz ali dentro. Depois falamos sobre a igreja semana passada, sobre como é importante a gente entender o nosso papel na igreja, o que realmente ela representa para nós. Ela foi plano de Deus, é a noiva de Cristo, é ela que o Senhor vem buscar. Nós sabemos que nem todos que fazem parte de uma comunidade local como a nossa, são membros da igreja de Cristo, porque nós podemos tomar a forma da igreja, mas dentro de nós não termos realmente uma transformação verdadeira. Então, vimos que é extremamente importante nós nos preocuparmos com todas as manifestações da igreja universal de Cristo, a igreja espalhada pela face da terra. E uma das manifestações da igreja universal de Cristo é a igreja local, essa que nós nos reunimos, esta que não é composta pelo templo, pela construção, mas é composta por cada um de nós. Então nós precisamos nos preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Então Deus ama e se preocupa com a igreja, por isso nós devemos amar e nos preocupar com a sua igreja, até porque somos parte dela como seres humanos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel social, ou na verdade a nossa influência na transformação da sociedade. Nós vamos ver um vídeo agora. Esse vídeo ele não é cristão, não é bíblico. No entanto, é um vídeo que ele é 2 minutinhos sobre uma reflexão que vocês vão entender depois que eu apresentar o conceito que existe por trás dele. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Vocês viram como foi uma proposta, na verdade, de uma companhia, de uma organização. Se 20% do que nós produzimos, nós jogamos fora, e muito desse desperdício vem dos momentos em que nós vamos nos alimentar, por exemplo, num restaurante, num self-service da vida,
A proposta então seria cortar o prato para que a gente pegasse menos, logo conseguisse consumir tudo aquilo que estava no prato, ao invés da gente comer com os olhos e depois desperdiçar o alimento. É lógico que na verdade isso é só uma iniciativa para chamar atenção, como o próprio vídeo disse. Até porque nós teremos que ter uma política de redistribuição daquilo que foi produzido ou de produção menor, e na verdade não é simples a gente acabar com a fome no mundo, né? Mas essa proposta foi de uma reflexão mais profunda sobre os seres humanos. Eu não sei se você sente, eu já contei um exemplo aqui, e eu vou repetir para aqueles que não ouviram. Me lembro de um evento que fui, onde o pastor Ronaldo Lidório, que foi missionário em Gana durante 9 anos, ele esteve, né, e ele estava pregando, falando que depois que ele voltou para o Brasil, ele estava num shopping com a mãe dele, talvez, ele, a mãe dele e a esposa. E ela estava na praça de alimentação de um shopping, se alimentando, e depois que acabou de comer, ela começou a passar mal de ver as pessoas desperdiçando bebida, batata frita, comida e jogando fora, sendo que ela viu tanta gente passando fome. Foi um choque cultural, uma readaptação à nossa realidade. Então, quando a gente pensa na alimentação, a gente não consegue, às vezes, ter noção de que realmente ainda existe fome no mundo, de que realmente ainda existe gente padecendo necessidades incríveis, e é impossível nós não nos comovermos com situações de miséria humana. No entanto, miséria não no sentido somente material, físico, mas miséria em todos os níveis. A grande questão é que nós temos tantas coisas importantes, entre aspas, para fazer na vida, que nós paramos de refletir sobre a vida. Até porque refletir sobre a vida, a sociedade, o sentido, o sofrimento e a dor leva-nos muitas vezes a um estágio de tristeza e amargura, e angústia, e depressão, e ansiedade, porque tem gente passando necessidade no mundo. Ou seja, nós precisamos pensar além de nós mesmos. Talvez, se você... Está ligado o som, né? O som, você pode deixar ele ligado, o som do vídeo. Então, por exemplo, ali é uma imagem que muitas vezes você pode achar que a gente está fazendo ou eu estou fazendo para te comover. E, na verdade, tem um fundo de verdade e na verdade, um pouco de mentira ou de inverdade nisso. Não quero chamar a sua atenção, simplesmente a sua emoção. Eu quero que a tua emoção trabalhe em sintonia com a tua consciência e com a minha consciência. Quero que algumas coisas que a gente vê, são imagens que estão na internet, e você pode olhar, por exemplo, para uma imagem como essa e se sensibilizar. Ou você pode olhar para uma imagem como essa e falar o seguinte: é só mais uma criança. Você imagina que talvez essa criança tenha um pai, uma mãe, ou talvez nem tenha um pai e uma mãe. De repente você está triste com a tua casa, triste com a sua moradia, e tem famílias de 6, 7, 8 pessoas vivendo num cômodo como esse. Talvez o teu filho esteja triste, porque faz 2 semanas que ele não come McDonald's. Talvez você esteja triste porque não conseguiu ir ao Outback esse mês e gastar lá R$150 o casal. Talvez você esteja triste porque o leite que tem na tua casa hoje não é o leite integral, é o leite desnatado, e você odeia leite desnatado. E talvez, ao olhar uma imagem dessa, você pense o seguinte: será que eu tenho motivo? Aí você olha, por exemplo, crianças como as nossas, né, bem alimentadas, saudáveis, e existem crianças com imensa desnutrição do mundo. Talvez numa sociedade muito mais desenvolvida como a norte-americana, num país muito avançado, a gente pensa que não exista sofrimento. Mas as catástrofes naturais tiram de um dia para o outro, em 20 minutos talvez, tudo aquilo que uma pessoa levou a vida inteira para construir. Existe gente sofrendo no mundo,
não só de desnutrição. Talvez a gente esteja insatisfeito com os nossos filhos, com a nossa sociedade, com a nossa realidade, com a nossa família, mas existem pais hoje desesperados simplesmente para conseguir levar o seu filho para um lugar de segurança, né? E às vezes a gente está infeliz com a realidade que nós estamos vivendo, e aí a gente encontra uma justificativa às vezes tão banal para deixar de fazer coisas que são importantes. Talvez você não saiba, mas existem mulheres sendo violentadas pelos seus próprios maridos. Talvez a gente imagine que não exista, mas existe o beijo do inimigo dentro de casa. Quem vai ajudar? O Estado? Talvez você não saiba, mas neste momento, centenas ou milhares de jovens estão sendo mortos mundo afora pelo tráfico, pelo crime, pela violência no trânsito, e milhares ou centenas de mães estão chorando no caixão dos seus filhos, porque talvez não tenha nada mais antinatural do que pais enterrarem os seus filhos. Existe gente sofrendo. Talvez você não saiba, mas entre nós e espalhado pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo mundo afora, existem pessoas com pensamentos suicidas, com angústias na sua alma, e a gente acha que é tudo uma baboseira, mas tem gente sofrendo, e muita gente sofrendo. Talvez você não saiba, ou talvez você não considere, que teve alguém que levou sobre si todo o nosso sofrimento, levou sobre si todas as nossas dores. Teve alguém que deu a sua vida por nós, para que nós aprendamos o que é dar a nossa vida pelo nosso próximo. Pense nisso todos os dias da sua vida. Vamos ler aquele versículo juntos? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez o versículo mais decorado, um dos mais decorados por aqueles que se dizem cristãos. Se Deus ama as pessoas, os cristãos precisam aprender ou reaprender a amar o ser humano. Irmãos, eu digo para vocês que eu amo muita gente, mas eu não amo muita gente. Eu quero dizer para vocês que é muito fácil e gostoso amar as pessoas que nos fazem bem, mas é terrivelmente difícil amar as pessoas que nos fazem mal. Mas se Deus ama as pessoas que tão mal fizeram a Ele e aos outros, é papel do cristão aprender a transformar o seu mundo a partir do amor. Talvez existam pessoas bonitas ou não tão bonitas, inteligentes ou não inteligentes, legais ou não tão legais, mas que são todas amadas por Deus na mesma medida. São todas objetos do amor e alvos do amor de Deus, independentemente do que foram e fazem. E se Deus tem como objeto do seu amor pessoas imperfeitas, hipócritas, nós precisamos entender que nós fomos alvos desse amor, mesmo imerecedores deste amor. Nós estudamos essa semana passada, talvez nos outros grupos, Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus nos amou e nós éramos incapazes de sermos admirados,
se a nossa alma fosse desnudada diante de todos, ninguém, escute bem, nem eu e nem você seríamos aceitos se a nossa alma fosse desnudada diante de todos nós. Somos imperfeitos, somos pecadores verdadeiramente, mas Deus amou cada um de nós com um amor eterno. Ou seja, precisamos olhar além de nós mesmos, vencer o egoísmo, o individualismo, vencer as barreiras da nossa alma, para entender um outro aspecto da nossa vida como cristão. Nós precisamos nos preocupar conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, mas nós precisamos enxergar a sociedade como o palco onde Deus quer fazer tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. A igreja, ela é fundamental, mas ela é a preparação e a recepção para o envio. Ela é o organismo, a corporação celeste encaminhada para uma missão que está além das nossas fronteiras. É como se você pensasse na sua casa com muros, cercas e grades, e que você cuidasse da sua casa com muito carinho. Eu conheço pessoas aqui que cuidam da sua casa com muito carinho, podam o seu jardim, limpam a sua sala, limpam o seu tapete, decoram o seu quarto, organiza a sua calçada com maior zelo, com maior cuidado. No entanto, existe vida além da tua casa. Ou seja, espiritualmente, existe missão além das nossas fronteiras, como cristãos e como igreja. Nós precisamos entender e enxergar além de nós, fora do nosso círculo de segurança. E o fundamento para pensarmos nisso tudo é o amor de Deus. O amor é o fundamento para tudo aquilo que nós formos pensar como seres humanos e como cristãos. A essência de Deus é o amor. Ele nos amou, nós somos alcançados por causa do amor, somos mantidos vivos por causa do amor. Quero dizer uma coisa para você: se você pensa que você dirige bem, ou que você planeja bem, ou que você se sustenta bem, posso dizer uma coisa muito séria para você: você só está vivo por causa do amor de Deus, e ponto. Se não fosse o amor de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Então, se nós temos a oportunidade de termos uma vida hoje, e desfrutarmos, e respirarmos, é porque o fundamento de tudo isso é o amor. Seremos levados desta vida, em algum momento, por causa do amor de Deus também. Ou seja, nós temos a graça de entendermos que se quisermos escolher o Senhor, nós temos um outro estágio da nossa existência, não mais nesta habitação terrena, mas de uma forma diferente, seremos levados a este novo estágio por causa do amor de Deus. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho por causa do seu amor. Deus prova o seu amor entregando o seu Filho por nós, sendo mesmo cada um de nós imerecedores. O amor de Deus é que nos dá vida, o amor de Deus é que nos dá esperança, e esperança a todos aqueles que nele esperam. Isso é um motivo suficiente, ou mais do que suficiente, para que entendamos que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Olha o que diz lá João 15, 12 e 13. O meu mandamento, disse Jesus, é este: que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Mas Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 44, ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, não somos chamados para amar somente quem nos ama, mas amar também aqueles que nos perseguem e não nos ama. Jesus amou-nos e veio em nosso resgate, e diz que o fundamento da vida do cristão é levar uma missão ou uma mensagem de amor, estar em missão, ouvir e ajudar aqueles que necessitam. Tem gente sofrendo, que carece do nosso amor, carece da nossa
da nossa atitude. Deus não precisa de nós, mas Deus conta conosco, porque Ele nos deu o privilégio de servirmos. Então, às vezes não entra na minha cabeça, quando a gente tem que fazer convocações e convocações e convocações, para que pequenas coisas sejam feitas. Irmãos, vamos mudar um pouquinho essa convicção. Você não faz alguma coisa porque você é bondoso. Você deve fazer alguma coisa porque você entendeu, caiu a ficha, que é um grande privilégio servir, de que é um grande privilégio estender o amor, porque se nós não amamos, a Bíblia diz lá em 1 João, que se nós não conseguimos amar as pessoas que nós vemos, como nós dizemos que amamos a Deus a quem não vemos? Porque a prova do nosso amor a Deus é quando somos capazes de estender a nossa mão, o nosso braço, o nosso bolso, o nosso carinho aos nossos irmãos. Nada do que venhamos a fazer para transformar o nosso mundo deve ter outro fundamento que não o amor de Deus por nós e que foi gerado em nós. Não somos nós que amamos, não somos a causa primeira do amor. O amor não nasce da nossa bondade. O amor nasce a partir do momento que Deus transforma a nossa vida e a nossa existência. A glória pessoal não deve ser a causa de fazermos um ato de caridade. A promoção de um partido político não deve ser a causa de fazermos caridade. Por isso, não se encante com grandes eventos de caridade. Questione a vida daqueles que estão promovendo os grandes eventos de caridade e bondade, porque Deus nos chama para sermos instrumentos da sua paz por onde quer que nós caminhemos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É o amor de Deus que deve transbordar através de nós, é o amor de Deus que deve ser a razão da nossa vida, da nossa existência. Nós somos chamados para sermos porta-vozes da vida. Nós vamos usar duas expressões, porta-vozes da vida e da esperança. E eu poderia usar os dois de forma quase que sinônimos, né? Expressões sinônimas. Mas eu vou usar porta-voz da vida para uma direção e porta-voz da esperança para outra direção. Porque a primeira área que vamos falar hoje sobre o nosso papel na sociedade é o nosso papel como agentes do reino, com responsabilidade de levar o evangelho e a paz que excede todo o entendimento a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a primeira coisa, nós não somos doadores da vida física, mas podemos ser porta-vozes da vida que Deus dá, a nova vida em Cristo. Lá, Jesus disse lá em Marcos 16:15, ide, ou vão, na Nova Versão Internacional, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, se você disser dentro de você, eu devo falar do evangelho de Cristo a todas as pessoas. Irmãos, e mais uma vez eu olho para a nossa vida e percebo que existe em nós uma não cultura da missão. Ou seja, nós esperamos os eventos evangelísticos, nós esperamos os pastores evangelistas, nós esperamos A, B, C ou D. E a nossa preocupação devia ser, eu sou. E quando eu digo eu sou, eu estou dizendo, todos nós somos agentes do reino de Deus para levar o evangelho a todos que precisam e realmente não encontraram o evangelho da paz. Mateus 28, 19 e 20 diz, façam discípulos de todas as nações. Ou seja, é tarefa de vocês gerar novas vidas. Agora, lógico que não vem de nós, mas vem, como nós dissemos, da nossa submissão ao amor, que é o fundamento. A nossa submissão ao Espírito Santo, que é Deus em nós. Isso gera novos discípulos. Então não somos a causa, mas somos o instrumento. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. É o que chamamos de evangelizar, ou levar as boas novas
da salvação. Evangelizar, levar as boas novas da salvação, pode acontecer em alguns níveis. Por exemplo, nível pessoal. É o que nós falamos de termos a cultura do evangelismo. A gente ouve às vezes testemunhos de pessoas que têm a cultura do evangelismo, que têm a missão na mente, no coração, têm o desejo de realmente olhar os outros como alvos do amor. E se eles são alvos do amor, pense comigo, por exemplo, Márcio, se as pessoas do teu trabalho são alvos do amor de Deus, elas devem ser alvos do teu amor. Pastor Kennedy sabe que se as pessoas lá da Costa do Marfim, onde ele e Regiane trabalharam, são alvos do amor de Deus, elas devem ser alvos do amor dele também. Pense, por exemplo, Jussara, que se as crianças são alvos do amor de Deus, elas devem ser alvos do seu amor, porque Deus as ama e você deve transbordar o amor de Deus para elas. E todos nós, em todos os nossos ambientes, em todas as nossas circunstâncias, todos os momentos que nós passamos, o evangelismo pessoal, Deus nos escolheu para que por onde quer que nós estejamos passando, sejamos porta-vozes da vida, não somente em nível pessoal, mas levando para um nível mais organizacional. Nós podemos dizer que a tarefa de evangelizar, ela deve também, por exemplo, acontecer institucionalmente ou como igreja, no gerar novas vidas e gerando novas vidas, acolher essas pessoas nas nossas igrejas ou encaminhar essas pessoas para uma nova plantação, um novo local. Pense, por exemplo, que nós imaginemos que Deus está abrindo uma porta e um grupo de estudo nosso que está acontecendo lá na casa do Daniel, lá em Valinhos, de repente esse grupo começa a tomar forma e a gente percebe que as pessoas do bairro estão sendo alcançadas e aquele trabalho está sendo feito com esmero, com zelo, com dedicação, com liderança. A gente fala o seguinte: espera um pouquinho, vamos orar para saber se Deus não quer que essas pessoas que estão sendo alcançadas possam de repente formar uma igreja. Por quê? Porque igrejas são pessoas. Vamos pensar nisso, se é o plano de Deus, não o nosso plano, mas o plano de Deus. A mesma coisa pode acontecer aqui ao nosso redor, nos bairros próximos. De repente, existe uma comunidade carente do Evangelho e nós podemos fazer um novo trabalho. Ou então, se é projeto de Deus, que nós estejamos além das nossas fronteiras, por exemplo, fora da nossa cidade, fora do nosso estado, é projeto de Deus. Nós precisamos fazer trabalhos de evangelismo de forma comunitária, ou seja, eu tenho a cultura na minha mente do evangelismo e eu passo a ter conjuntamente com os meus irmãos a cultura da plantação de novas igrejas, do alcance de pessoas além das minhas fronteiras. Mas isso pode acontecer também, por exemplo, em nível transcultural. E quando nós falamos em nível transcultural, nós não estamos falando simplesmente fora do país, mas em todas as culturas que, por exemplo, não têm a mesma visão ocidental, latino-brasileira que a nossa. Então imagine, por exemplo, uma cultura indígena, uma cultura muçulmana, uma comunidade de outro segmento, ou fora do país até, ou seja, esforços. Por quê? Porque pessoalmente eu já tenho a cultura da missão. Localmente, a igreja também tem a cultura da missão. Então nós passamos a enxergar além das nossas fronteiras. Irmãos, nós já demos passos nessa direção. Mas lembre que eu falei no início sobre a oscilação? Por exemplo, vocês sabiam que não tenho por que não abrir o jogo aqui. Eu sei que tem muita gente que não é membro da igreja, mas pode saber. Entra mais ou menos, em média, sei lá, 10, 11 mil reais na nossa igreja mensalmente. A gente poderia chegar a 12, a 15, mas às vezes, chegou no mês de janeiro, entrou 5.900. Aí você fala assim, administrativamente você fala, meu pai do céu, o que está acontecendo? Metade da igreja não está contribuindo. Ah, mas eu tenho as minhas necessidades. Irmãos, vocês conseguem imaginar, por exemplo, a nossa missionária Kelly na Turquia, contando com as nossas ofertas, e de repente a gente fala assim, não vamos mandar porque não tem dinheiro? É uma reação em cadeia, ou seja, fidelidade pessoal, fidelidade comunitária, para que o reino de Deus seja implantado. Vocês sabem mais ou menos quanto nós gastamos atualmente com
não preocupações da igreja, vamos imaginar, projetos missionários, plantação de igreja, por volta de R$3.000 nós enviamos. Então, se por exemplo, se nós deixamos de contribuir, não é para mim que faz falta, não é para mim, mas é para o reino. A Kelly, por exemplo, viajou para a Turquia com uma menina de 10 anos, numa cultura estranha, simplesmente porque Deus a chamou pessoalmente para falar ao povo curdo, um povo sem pátria, que vive na Turquia e no Iraque, muitas vezes morando nas montanhas. Mas por que Deus tinha que chamar a Kelly? Eu tenho certeza que muitos de vocês perguntaram. Mas tem tanta coisa para fazer aqui, por que ela foi lá? Eu tenho uma resposta para você, conclusiva. E a resposta é: não sei. Sabe por quê? É conclusiva essa resposta? Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os meus pensamentos, do que os seus pensamentos. Os planos de Deus são maiores do que os planos seus e os meus planos. Deus tem planos. Ele chama ferramentas, instrumentos que possam trabalhar para Ele. E às vezes, a gente está mais preocupado com a nossa vidinha do que com o reino. E para a gente realmente ser influente no reino de Deus, nós precisamos pensar pessoalmente, comunitariamente, né? E pensar também transculturalmente. Agora, nem tudo é problema. Isso é um desafio. Isso é uma orientação. Até porque nós temos bons exemplos de situações que acontecem entre nós e com pessoas que estão ao nosso redor. Vou chamar aqui a primeira dupla que vai falar conosco, o pastor Kenneth e Otiniel. Vem aqui à frente. Nós vamos falar um pouquinho, rapidamente. Tem algumas perguntas. Otiniel pode sentar aqui. Pastor Kenneth pode pegar um microfone ali. O Otiniel pega o amarelo. Vocês não conhecem, talvez. Pode sentar aqui, pega esse microfone. O pastor Kenneth pega qualquer microfone que esteja ali. Só para a gente perceber, porque às vezes a gente acha, por que nós vamos ter algumas pessoas falando sobre as suas experiências? A ideia é a gente interagir de tal forma que a gente perceba que fazer a obra de Deus não é necessariamente alguma coisa que seja complexa. Ela só é complexa para quem quer torná-la complexa. Ela é simples quando nós dissemos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para isso, vou começar aqui com os dois irmãos. Vou começar com o Tiniel. Tiniel, algumas pessoas não te conhecem aqui, né? Eu queria que você falasse seu nome completo, sua idade, e quando foi que você se encontrou com Jesus? Quando foi que você entregou sua vida para o Senhor? Me chamo Tiniel Queiroz Silva, eu tenho 50 anos de idade e eu conheci Jesus aos 13 anos de idade. 13 anos de idade. Você se considera uma pessoa apaixonada pela obra evangelística e missionária? Sim, sim. Totalmente. Que mostras você deu na sua vida de que essa paixão se tornou em ação? Quando eu mudei, por exemplo, e não trabalho, então eu comecei na minha casa com estudo bíblico. Eu comecei na minha casa um estudo bíblico, e começou a crescer. Nós fizemos uma escola bíblica dominical, só crianças inicialmente, os pais foram se chegando e naturalmente houve um crescimento, né? E o resultado disso foi assim, os meus filhos se apaixonarem também. Então, e sempre pré-adolescentes, adolescentes fazendo um trabalho missionário dentro aqui, em outros estados, junto com a igreja, apoiado pela igreja, e frutos apareciam naturalmente. Você teve uma experiência recente na Vila União, foi isso? Correto. Auxiliou no trabalho de plantação de igreja. Sim, sim. Qual é a sensação, por exemplo, de ver pessoas que não tinham esperança a ter esperança? Isso é gratificante para você? Depois da experiência de receber Jesus, eu creio que é a experiência mais maravilhosa que existe. Porque quando nós vemos essas imagens, a gente, claro, a gente percebe assim que o evangelismo, você levar Jesus para outra pessoa, você causa transformação social. Isso. Né?
Então você vê a criança, a Jussara trabalhando com as crianças, vem aqui na frente e falam. Isso é desenvolvimento. Geralmente filhos de crentes leem melhor, leem mais, sabem falar. Não existe fome no nosso meio, porque devemos ajudar uns outros e levar o que tem necessidade, a gente está junto. Então você causa transformação social. Isso é uma gratificação enorme. E é engraçado que assim, eu não capacitados não somos, nenhum de nós, eu creio. É Deus, o Espírito Santo que faz isso. Nós nos colocamos à disposição só. Sim. Então, o pouco que nós fazemos, o Espírito Santo vai fazer todo o resto. Sim. Então, por exemplo, se tem vi aqui, tem uma pastel, acho que uma vez por mês, que é feito para, sabe, vem todo mundo. Isso você está promovendo transformações de vida, transformação social também quando isso acontece. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha, te cortando. Eu não ia te perguntar isso, ia ser para uma outra equipe, mas você comentou comigo essa semana, não estávamos planejando, sobre um apoio que você dá numa instituição social. Eu queria que você falasse rapidamente das dificuldades que você encontra. Você comentou algumas das dificuldades. Quais são as dificuldades, por exemplo, que você encontra nessa instituição que você tem colaborado? Então, é uma instituição da periferia de Campinas e cuida de 150 crianças e adolescentes. E o apoio, eu gostaria muito que houvesse um apoio da igreja. Não há um apoio da sociedade, em geral, com motivações erradas, mas há muitas motivações políticas, mas a motivação genuína que não há. Então, apoio, por exemplo, final do ano passado, eu queria montar um coral, 150 crianças, e tem abertura, porque a vice-presidente é crente, e tem total apoio. Procurei em diversas igrejas. Não tem músico, por exemplo, que se dispõe. Um regente que possa, uma vez por semana, ir até lá. Não existe. Mas se você oferecer um salário de 3 Sim, mil reais, não, a pessoa vai. É exatamente isso. Ela fala, olha, eu não tenho recursos para isso, eu não posso, não há uma remuneração. Não há, então. Não há. Pessoa não. Vou pular para o Pastor Kennedy, daqui a pouco eu volto para você. Pastor Kennedy, como foi? Fala pra gente como foi o seu chamado missionário. Eu acho que o meu chamado missionário foi uma coisa não tipo daquela de Paulo não caiu do cavalo. Estrada para Damasco, mas foi uma coisa gradual. Quando eu estava terminando o ensino de 2º grau, eu estava procurando saber o que Deus queria fazer com minha vida. E eu queria que eu fosse usado por Deus de alguma forma ou outra. Deus me direcionou para a medicina. Eu entrei para a medicina com o intuito não de ganhar dinheiro, mas de ver como eu poderia ser usado em lugares necessitados. Foi assim que, concluindo o meu curso de medicina, eu fui para o estado de Goiás para fazer estágio com um médico cristão ali, um médico crente que iria me treinar mais, para que o nosso objetivo era trabalhar na Amazônia. Mas Deus tinha outros planos para nós e fomos parar lá na África, mas essa é outra história. Então esse chamado, eu acho que ele já vinha desde da minha juventude, quando eu estava olhando para ver o que eu ia fazer com minha vida, qual é o curso que eu iria fazer e o que Deus queria fazer com aquilo. E à medida que eu fui me colocando à disposição, como ele mencionou, paulatinamente Deus foi me colocando o próximo passo do que eu deveria fazer e onde eu deveria ir. 30 segundos. Quais foram as atividades que você desenvolveu na África? Eu sei que você se preparou, fez medicina, mas o que você acabou fazendo? Uma lista de algumas atividades que você fez lá. Eu fui para trabalhar como médico num centro médico, porque era uma região bem carente, necessitando mesmo, era uma região que não tinha médico, e eu fui para trabalhar com a medicina curativa. À medida que eu estava lá, depois de 2, 3 anos, eu comecei a reparar que, na verdade, nós não estávamos mudando a saúde da população. Nós estávamos pondo band-aid num problema muito mais de base, e que para mudar a saúde da região, nós teríamos que fazer alguma coisa preventiva.
Então, procurando saber como fazer e como montar, nós montamos um programa de saúde comunitária que está funcionando na Costa do Marfim hoje, sobre outra direção, mas começando então a tratar com as coisas de base, alimentação, o tipo de alimentação, com higiene, com água, água potável, essas coisas básicas. E com isso a gente pode então ver uma mudança na saúde da população. Mas isso não era suficiente, porque à medida que nós fomos trabalhando com a parte médica, foram aparecendo as necessidades espirituais, que eram muito grandes. E além de nós usarmos o hospital também como um veículo de evangelização, uma oportunidade de falar com as pessoas, muitas delas que vinham de vilas onde não existia a pregação do Evangelho, não conheciam a Jesus Cristo, nunca tinham ouvido falar, era a oportunidade de falar pela primeira vez com essas pessoas. E através desses contatos conseguimos abrir igrejas em várias vilas diferentes. E aí tinha a necessidade da formação de liderança para essas igrejas. E isso começou a mexer muito com o meu coração. Nós começamos a ter pessoas que podiam fazer a parte médica, mas estava faltando líderes. E o próximo passo foi deixar a medicina para me dedicar então à formação de líderes para as nossas igrejas na Costa do Marfim. Então trabalhei nessa área de formação de... Quer dizer, a transformação espiritual que o Tinel falou, que gera transformação social, também tem o oposto. A transformação social para a qual você foi acabou gerando oportunidade no nível espiritual de plantação de novas igrejas. E as grávidas de plantão, se quiserem ter filho aqui agora, ele já fez mais de 1000 partos. Nós temos uma assessora de obstetra aqui, que é a Márcia. É aquela coisa, né? Quando Deus nos chama, Ele abre o leque de possibilidades, né? Pastor Kenneth, valeu a pena? Com certeza. Valeu a pena. É muita luta, mas é também muito gratificante. Existem situações de grande desapontamento, mas a parte gratificante é muito maior do que os desapontamentos. Legal. Tinel, o que você pode dizer para nós a respeito, uma dica para as pessoas que, por exemplo, nunca experimentaram colaborar num projeto evangelístico? O que você diz para nós, para as pessoas que estão aqui? Que é fácil, é só ter a visão certa, né? O pastor comentou no início quantas vezes acho que teve vontade do McDo. Essa semana eu saí para jantar uma vez fora e comi umas 2, 3 vezes fora, eu creio, durante o almoço. Isso é uma coisa normal, natural. Mas às vezes, quando nós podemos colaborar com alguma coisa pequena, que seja no projeto evangelístico, nós reclamamos ou achamos caro. E é tão bom é interessante você pensar que aquele pouquinho que você está, falando de questões financeiras, aquele pouquinho que você está contribuindo, que você está ajudando, vai estar fazendo uma diferença tão grande na vida de alguém, né? Aquela missionária que tem aqui da igreja, com certeza, isso é base para ela estar trabalhando. É base. E isto é fruto seu também. A coisa está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas é seu fruto também. Sim. Então isso é gratificante, é maravilhoso. Muito bom. Obrigado pela experiência de vocês. Nós vamos continuar. Mais do que porta-vozes da vida, nós somos também porta-vozes da esperança. O Tinel falou um pouquinho aqui sobre o trabalho que ele tem feito socialmente, mas por mais que nós dizemos que entendemos, possivelmente nós não agimos como se tivéssemos entendido. Porque quando você diz para uma criança o seguinte, você não pode fazer determinada coisa, entendido, a criança diz, sim papai, sim mamãe. Passou 2 minutos, ela está fazendo a mesma coisa. Aí você fala, você não entendeu nada. Não é isso que a gente diz? Então quando a gente ouve semanalmente sobre a nossa responsabilidade, e de repente a gente diz assim, amém irmãos, aí todo mundo diz, amém, vamos juntos? Vamos juntos. E aí quando você vê exatamente a convocação
para a colaboração, e você vê assim todo mundo estagnado, é como se nós não tivéssemos entendido. E eu digo nós, não vocês, digo nós. Mas a Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 1, versículo 22, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Sejam praticantes da palavra. Olha o que a Bíblia diz. Se vocês ouvem, pratiquem. Porque se vocês ouvem e não praticam, vocês estão enganando-se. Ou seja, achando que a vida cristã é possível ser vivida do jeito que a gente quer. E na verdade, a vida cristã deve ser vivida do jeito que Deus quer. O próprio Tiago diz lá em versículo 27 do capítulo 1. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Os órfãos e viúvas são citados na Bíblia como exemplo de pessoas desprovidas de recurso, não cuidadas pelo Estado, não cuidados pela igreja. Então, o que Deus diz? Olha, vocês, igreja, vocês têm que entrar exatamente para cuidar daqueles que sofrem nas suas limitações, nas suas dificuldades. O próximo versículo lá de Tiago 2, passagem de 14 a 17, diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode sozinho salvá-los? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta, ou seja, não é fé, porque a verdadeira fé é o recebimento do amor de Deus e a transformação das nossas atitudes em prol do outro. Uma das coisas mais bonitas que podemos encontrar no relacionamento humano, de um ser humano com o outro, são os atos de bondade e generosidade sem interesse. Sabe aquela coisa assim? Eu fui doar sangue. Você fala: nossa, você teve coragem? Eu estava cansado, então acordei tarde, levantei, fui doar sangue e peguei um atestado, né? Isso não é ato de bondade. Agora a pessoa diz o seguinte: não, olha, está faltando sangue, eu vou doar. É uma outra situação. Ninguém viu, ninguém sabe, o receptor não sabe que o sangue é teu. Você não fica cantando vantagem para todo mundo e foi lá e fez a doação de sangue. De repente, uma pessoa bate na tua porta precisando de comida, e você vai lá e dá comida. De repente você está caminhando e uma pessoa diz: olha, ela está triste, angustiada, e você gasta um tempo ou investe um tempo ajudando essa pessoa na recuperação da sua estabilidade emocional. Quando uma pessoa encontra-se em estado de angústia, de ansiedade, de tristeza, o Senhor nos chama para sermos porta-vozes da esperança, para restaurarmos a dignidade, não por nós mesmos, mas porque Deus quer usar a nossa vida. O Tiniel falou, você sentiu? 150 crianças, eles não têm ninguém da comunidade local que se predispôs a falar o seguinte: eu vou dar 1 hora da minha vida para dar uma aula de música para essas crianças. E quantos músicos existem na face da terra e na nossa comunidade aqui em Campinas, e na verdade é na região lá do Ouro Verde ou da John Boy? Do Ouro Verde? Na região do Ouro Verde. Por exemplo, quantas igrejas existem lá? Quantos músicos estão brigando por uma posição na frente da igreja, que também não ganha nada, mas são incapazes de dar um pouquinho do seu tempo. Irmãos, quando pessoas ajudam financeiramente desconhecidos ou conhecidos, sem esperar nada em troca, sem tocar trombeta sobre a sua ação de caridade, essa deve ser prova, consequência da nossa vida de fé. Quando pessoas dedicam o seu tempo a ouvir os deprimidos, quando pessoas dedicam o seu tempo a cuidar das viúvas, a estender fazer um ato de bondade. Estava lendo um livro, comentei com vocês, Servolution, e uma das sugestões, até vai para o grupo de ação social, ele diz o seguinte, que nós temos que aproveitar a oportunidade da nossa comunidade. Então, por exemplo, ele diz o seguinte: se está tendo um evento e
A igreja pode simplesmente comprar 3 caixas, 4 caixas de água mineral e copinho e distribuir água mineral para as pessoas, simplesmente por um ato de bondade, simplesmente por um ato de consciência de ajuda comunitária. É a revolução do serviço. Para quê? Para que entre dentro de nós a cultura do serviço, a cultura do cuidado mútuo, e a gente consiga agir dessa forma como um antídoto ao individualismo, ao egoísmo, ao pensar só em mim. Mas eu vou usar isso como estratégia evangelística. Natural. O social leva ao evangelismo, o evangelismo leva ao social. É uma coisa que não se desconecta. Jesus, ele cuidava das pessoas, ele orientava as pessoas em todos os seus níveis. Tantas outras coisas que nós podemos fazer semelhantes a esta. Eu queria chamar aqui agora o Rodrigo, que vai falar um pouquinho da sua experiência. Nós vamos usar só um microfone aqui. O que tiver, vamos usar o amarelo, viu, Henrique? Você pode desligar o azul e o verde aqui. Aí você faz o seguinte, usa esse e eu uso esse. Vamos lá. Nós teremos aqui alguns outros irmãos, mas Zezinho teve que trabalhar, falar um pouquinho da experiência dele. Teremos o Rony teve que viajar também. Então vamos ter só o Rodrigo falando. Rodrigo, eu achei bastante interessante uma viagem que você fez do nada, certa vez, foi ano passado, talvez? Isso, em julho do ano passado. Julho do ano passado. Então você fez uma viagem por conta própria, simplesmente porque quis fazer, porque você conhecia o pessoal. Como nasceu essa instituição? O que você viu lá? Quais são os desafios? E o que você acha que... Bom, para aqui, depois eu faço a outra pergunta. Vamos lá. Tá bom. Bom, em julho do ano passado, né, eu recebi um e-mail de um amigo meu que era missionário aqui no Brasil. Eu conheci aqui na região do Campos Elíseos, né, ele fazia um trabalho com pessoal envolvido com drogas e tal. Eu conheci ele como missionário, na verdade. Ele foi de volta para os Estados Unidos. Hoje ele não é missionário, ele é pastor na igreja lá dele no Colorado. E ele mandou um e-mail: olha, eu estarei no Brasil para ajudar uma obra social. Você pode ir lá me encontrar? Eu falei, claro. Pensei que ele foi falar assim, aqui, né, em São Paulo, Campinas. Ele falou, não, é lá em Minas Gerais. Eu falei, legal, Poços de Caldas, né? Ele falou, não, é um pouco depois de Muzambinho. Dá umas 5 horas de viagem até lá, né? E eu estava numa semana muito complicada, eu não tinha nenhum tempo, ele ia passar a semana inteira. Eu resolvi ir para lá para visitar meu amigo, na verdade, né? Então fui no meio tinha uma sexta-feira lá, sem aula à tarde, é o último dia que eu podia, fui e passei a tarde com ele, a noite com ele. No sábado de manhã eu tinha que voltar para dar aula em São Paulo. Então fui na correria para dar aula em São Paulo, mas era o tempo que eu tinha. E na verdade eu fui para ver o Cris, né, que é meu amigo. E me surpreendi, na verdade, né? Acho que Deus tinha planejado essa viagem, esse encontro. Eu conhecia já o Barroso e a Maria de Fátima aqui do Campos Elíseos, né? Da Igreja de Cristo aqui, né? E eles sempre me receberam bem na casa dele e tal, na casa deles. E aconteceu uma tragédia lá uma vez, em que uns traficantes de drogas tinham pego uma mãe solteira com 2 filhos, e essa mãe estava devendo o dinheiro, né, das drogas, e eles resolveram que iam apagar a mulher, iam matar. E a mulher com os 2 filhos, né, um em cada mão, disse, olha, eu estou com meus filhos, eu não quero saber, e ele matou, né, deu vários tiros na mulher, e os filhos segurando a mão da mãe. E alguém avisou, né, o Barroso e a Maria de Fátima, que isso tinha acontecido. E eles foram correndo lá, e no meio daquela situação, né, aquela gritaria na rua, e a gente matando o outro, porque alguns resolveram se vingar, né, e começaram a atirar, e estava um tiroteio. Eles foram lá e pegaram os 2 meninos e levaram para casa. E eles ficaram muito assustados com aquilo, né, porque eles pensaram, daqui a pouco vai vir alguém aqui em casa para matar os 2, né, como queima de arquivo. Eles viram quem matou. Vai chegar a polícia lá e vai perguntar, e eles vão contar quem matou a mãe. E eles ficaram muito desesperados. Então eles resolveram que iam voltar. Eles nasceram em Minas Gerais, né, em Conceição da Aparecida, ali perto de Muzambinho. E resolveram que eles iam voltar para lá com as crianças, para esconder as crianças, na verdade, dos traficantes. E eles têm um sítio lá, né? E eles tiveram um chamado de Deus nesse momento. Eles decidiram que eles não podiam mais tolerar essa situação. E eles resolveram, assim, com a cara e com a coragem, montar esse projeto.
né? O projeto se chama Direito de Sonhar, né? Então surgiu dessa maluquice muitas vezes, né? Falar, não, deu a louca no cara, o cara foi lá e resolveu montar um projeto social, não tinha ninguém ajudando, nenhuma entidade, nenhuma prefeitura, nada. Eles resolveram que eles tinham que cuidar dessa situação. Eles não podiam ficar, né? Sendo cristãos, não podiam ficar parados com isso. E hoje eles têm mais de 30 crianças. O conselho tutelar, ele vai lá e leva crianças das origens mais absurdas possíveis, né? Muita gente que o pai é envolvido com os pais, né? A mãe e o pai envolvidos com crack. O crack está assolando muito a região rural aqui, né, do Brasil, principalmente interior de São Paulo, interior de Minas Gerais. Então, assim, os pais se envolvem com as drogas e deixam os filhos abandonados lá. E o conselho tutelar encontra essas crianças morrendo de fome, doentes, sem roupa, todas sujas, e não tem para onde levar. E onde eles batem? Batem lá na casa do Barroso da Maria de Fátima e falam, ó, tô com eles aqui, vocês não querem pegar? E uma coisa assim mesmo, ó, não tem nenhum apoio, na verdade ninguém está lá para apoiar. E o que eles falaram para mim? Como eu vou negar? Eu tenho 30 crianças, eu não tenho dinheiro muitas vezes para alimentar as 30, eu fico em dúvida se eu vou ter 30, mas se vier a 31ª, como é que eu vou falar, não, essa eu não posso? Então eles vão pegar um colchonete, colocar a criança para dormir no sofá e vão correr atrás de comida. E isso me comoveu de uma forma absurda. Até hoje eu acho que eu sou outra pessoa depois dessa experiência, né? De ter visto isso, essa coragem que eles tiveram. Você acha que, vamos pensar assim, no sentido local, né? Hoje você faz parte do Ministério de Ação Social, junto com alguns irmãos da igreja. De certa forma, isso te ajudou na condução? A pensar num projeto social? Isso você disse que já mudou a sua vida. Se isso mudou, e quais são os seus planos para o futuro e para a vida? Com certeza, eu não teria entrado no Ministério de Ação Social se não fosse essa experiência. Eu nunca me vi nesse ministério, na verdade. Eu sempre me imaginei no Ministério de Educação, né, para dar aula em escola dominical, essas coisas. Isso eu acho que condiz mais com a minha formação. Mas eu não posso ficar imaginando que eu estou trabalhando para juntar dinheiro para comprar uma casa melhor, e um carro melhor, e roupas melhores, enquanto tem gente que não tem nem dinheiro para comer. Então, assim, eu não posso mais hoje, né, dormir tranquilo se eu imaginar que tem gente passando necessidade. Então, eu acabei, na verdade, envolvendo com o Ministério de Ação Social com isso. Por conta disso. Né? Eu acho que eu tenho pouquíssimo tempo, eu acho que eu trabalho demais e que eu deveria trabalhar menos e investir mais tempo para esse tipo de ação. Mas o tempo que eu tenho livre, eu sempre tenho, mesmo quando eu não vou, né, na BESE, ou não faço uma preparação e não fico pensando em coisas, eu me sinto muito incomodado. Eu acho que Deus não me deixa tranquilo. Você acha que Deus então está trabalhando para que desenvolva no seu coração a cultura do serviço? Claro, eu acho que assim como todos os seres humanos, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, né? Então eu sempre busco posições de destaque, né, no meu serviço, na igreja que eu frequento e tal. E eu acho que Deus tem me mostrado que não é isso que Ele espera dos servos, né? Se alguém precisa limpar o banheiro da igreja, aí fica, mas não é comigo, né? Eu vim aqui hoje, eu estou arrumadinho aqui, porque eu vim falar aqui na frente e tal. Então, na verdade, eu que tenho que ir lá, né? Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Eu acho que Deus tem mostrado isso, né? Se eu ficar esperando alguém fazer, o governo, não, tem os jovens, não, tem aquele que está lá com mais experiência nisso, ninguém vai fazer. Eu é que tenho que fazer. Rodrigo, obrigado. Valeu. Falei para vocês que seria um pouco diferente, ainda não terminou, né? O Jussara, se puder depois ver se as crianças vão subir, para elas estão subindo aí, ver se elas não vão com seus pais. Pessoal, nós estamos terminando, tá? Guarde um momentinho só, lembrando que nós estamos aqui para forjar na nossa mente a consciência da missão que Deus tem para nós. Estamos na parte final. Então, para a gente encerrar, vou chamar aqui o Marcelo e a Andréia, pode vir aqui à frente. Duas experiências para a gente encerrar, falando justamente sobre a experiência local que nós estamos tendo. Eu vou pedir que o Henrique
ligue os microfones e, se puder, tirar o grave, que nós não estamos, está bem inaudível. Azul e verde. Duas experiências. Quando a gente fala sobre experiência local, a gente está falando sobre atitudes que nós estamos tendo aqui localmente, né? Coisas que a igreja comunitariamente está fazendo. Então, atualmente nós estamos sendo porta-vozes ou ajudadores ou braços de uma instituição chamada ABESE, que está de certa forma conectada a uma outra igreja, mas nós estamos usando justamente para servir. Como que aconteceu, Marcelinho? Esse encontro. Eu sei que foi direção de Deus, a gente sabe disso, mas conta pra gente como aconteceu. Então, na verdade, surgiu o desejo, né, de ter uma campanha de ação social de algumas pessoas da igreja. Nós tivemos uma reunião e na reunião nós decidimos que iríamos seguir com esse projeto e começaríamos a buscar por instituições para a gente ajudar. E no ano passado os jovens estavam tendo uma gincana e o grupo da ação social dos jovens descobriu uma instituição que fica na Vila IP, se não me engano é Vale dos Lírios. E aí começou, e aí a gente falou assim, poxa, vamos lá, né? A gente foi nessa instituição, Vale dos Lírios, mas a gente percebeu que lá era uma instituição que já estava um pouco desenvolvida. Por exemplo, a gente foi lá com o intuito de oferecer o nosso trabalho lá no Extra, né, de arroz, um feijão, um macarrão, e o que foi passado para nós é que isso para eles já não era assim importantes. Eles queriam uma cesta de Natal, uma coisa assim, já partindo um pouco mais para não essencial, né? E aí a assistente social dessa instituição nos indicou a ABESE, que foi onde a gente foi lá, foi conhecer. E nessa instituição, na ABESE, que a gente tem essa parceria, né? A gente busca ajudá-los. Um macarrão, um arroz e um feijão é extremamente importante. Faz toda a diferença. Com certeza. Faz toda a diferença. Como você se sente, Marcelo, hoje? Olha, eu acho que ação social, igual o Rodrigo falou, né? É uma coisa que desenvolve muito a gente. A gente sabe que a nossa missão é ajudar o próximo, mas muitas vezes no dia a dia, com faculdade, trabalho, você chega cansado, tem que fazer isso, às vezes a gente acaba sem tempo e a gente nem pensa, né? Que enquanto você está no seu trabalho, eu falando assim, nossa, não vejo a hora de chegar sexta, tem gente que está chorando porque não consegue ter um trabalho, um bico que seja, para ganhar R$100 para comprar um saco de arroz e de feijão. Então, depois que eu comecei a me envolver um pouco mais com isso, eu me desenvolvi bastante, no sentido de ver a necessidade do mundo e ver o quanto eu tô bem, graças a Deus, e o quanto nós todos aqui, nós somos ricos de saúde, de alimento. E tem algumas histórias que é muito triste, e a gente, como eu tô falando que isso desenvolve muito a gente aprende muito mais a ser grato a Deus por um simples prato de arroz com um ovo frito e sabe, uma farofa. A gente dá valor em pequenas coisas, seja em uma camiseta que você fala, nossa, essa camiseta tá feia, e você fala, poxa, graças a Deus que eu tenho essa camiseta, graças a Deus que eu tenho meu trabalho, graças a Deus que eu tenho meus pais em casa, graças a Deus que eu tenho uma igreja, sabe, graças a Deus que eu tenho braço, eu tenho perna para fazer o trabalho, para ajudar. Então, assim, é uma coisa que te ajuda a perder um pouco aquela ambição. Acho que todos nós temos ambições, né? Mas a parte dos jovens, falar por mim, você quer estudar, você já quer um emprego, você já quer ter tudo, né? E aí você começa a olhar que não é bem por aí. Uma coisa que o Rodrigo falou, que eu concordo plenamente. Depois que você começa a se envolver muito, você começa a sentir as dores, o sofrimento da pessoa, você se vê um pouco egoísta, você pensando em trocar de carro, sendo que tem uma pessoa que não consegue dormir com fome, pela fome, né? Então você fala assim, nossa, como eu posso isso? Será que compensa eu comprar um celular novo, alguma coisa assim, para eu terminar com todo o que sobra do meu salário e enquanto a pessoa está precisando de R$5 e eu não tenho, porque eu estou comprando alguma coisa nova que eu às vezes não preciso, né?
Andréia é representante feminina hoje aqui. E primeira vez que ela foi na BES, ela voltou meio desnorteada, né? A gente está pertinho da instituição e às vezes a gente estava procurando e pensando, e a gente sempre pensando longe, né? Andréia, como foi sua sensação? Eu cheguei aqui na igreja e falei, Lucas, tem um portal tridimensional aqui na Vila Georgina, você sai de Campinas e chega numa favela do Rio de Janeiro. Porque você está andando, tem asfalto, tem calçada, é uma cidade, tem saneamento. Você vira uma esquina, você está num lugar que tem esgoto, não tem calçada, é terra, é aquele monte de criança andando na rua, é uma miséria. E você vai andando assim para chegar até a BES, fica um monte de traficante olhando para você, um falando com o outro, avisando que você está entrando. Então você fica com medo, você vai subindo assim, você está vigiada ali dentro. Então foi muito chocante. Eu não imaginei que aqui do lado, dá para ir a pé, a gente tivesse isso. Outra coisa que você falou, que seria que eu ia pedir para você comentar, você disse, eu vou levar o Arthur e a Luísa lá. O que você queria com essa afirmação? No final do ano, que a gente fez uma campanha de Natal para doar brinquedos para as crianças, os meus filhos, eles querem muitas coisas, e na medida do possível eu tento dar as coisas que eles querem, mas eu imaginei que seria muito importante para eles olharem e verem assim o quanto eles têm, porque a gente esquece de agradecer tudo que a gente tem. Eu estou o tempo todo pensando que cor que eu vou pintar meu apartamento, se eu vou fazer um armário planejado. Eu gasto muitas horas do meu dia pensando em futilidades. E eles também, né? Que brinquedo, o que vão ganhar de Natal, E eu gostaria que eles vissem, sabe, a alegria de uma criança que ganhou uma bola. Porque você der uma bola para o Arthur, ele joga ela ali do lado e ele quer um videogame. Então, eu queria que eles vissem, sabe, a alegria de uma criança de ganhar uma caixa de lápis. É verdade. Na verdade, essa é a questão, né, Marcelo? Quando montou a cesta, não tinha nada de rico, né, na cesta de brinquedos. E a gente viu a alegria no olho das crianças. O que você deixaria de uma palavra dos dois, assim, uma para cada um, para a gente encerrar? O que vocês deixam de inspiração, de motivação para nós, como igreja, como comunidade? Desafio. Bom, eu fiquei muito chocada quando eu estava conversando com a moça lá que cuida da BES, que ela falou o seguinte: entrou um traficante lá com um saquinho de feijão e falou assim para ela, olha, você por favor, não doa feijão saco fechado, porque o pai leva o feijão lá na boca para pagar a dívida de droga. Se você está tentando alimentar, para essa família, você doa o feijão aberto. E aí eu pensei, nossa, até o traficante vai lá dar uma dica de como ela pode ajudar uma criança. E a gente está aqui na igreja, a gente canta, a gente bate palma, a gente se reúne e a gente não consegue falar, não, hoje à tarde eu não posso, porque eu estou muito cansado, eu trabalhei de manhã, eu não posso lá arrecadar alimento. Eu vou trabalhar, eu trabalhei a semana inteira, é o único dia que eu tenho. Então, se uma pessoa que trabalha contra as pessoas, é um traficante, ele tá lá preocupado que aquela criança não teve aquele feijão, porque o pai está levando feijão para trocar com droga. Como que eu, que vou na igreja todo domingo, né, como que eu posso não doar uma hora? Gente, nós começamos a fazer a campanha em dezembro, nós estamos em abril, nós fizemos 2, e a gente na última vez não tinha 10 pessoas. Como que a nossa igreja pode não ajudar? Uma vez a cada 3 meses, fica lá 4 horas do ano, ajudando, pedindo alimento. Você não está nem tirando do seu bolso, você só está ajudando a fazer a campanha. E a gente tem que pensar o seguinte, nós levamos, na última vez que a gente foi, 4 carros cheios de comida. O pessoal da BES falou, isso é 1 mês de comida para essas crianças. Então, se a gente pensasse que, sabe, é um trabalho de formiguinha, que isso vai ser uma tarde que você dá, alimenta 50 crianças por 1 mês, você vê que não custa tanto assim você participar. É verdade. Então, assim, eu convido a todos, vá, agora nós vamos fazer 1 vez por mês esse trabalho. Tenta, você não precisa ficar às 4 horas, fica 1, fica 2, uma tarde.
O Marcelinho teve que ficar com a Isa o dia inteiro, porque não tinha gente na parte da Vamos tarde. fazer uma regra de 3, não regra de 3, mas uma proporção. Eu trabalho 25 dias por mês para sustentar 3 pessoas. Se eu trabalhar 4 horas, eu ajudo a sustentar 50 crianças. Sustenta 50 crianças em um mês. Olha como E tem faz a criança diferença. lá que só come lá. Ela não tem o que comer em casa. Marcelo. Bom, pessoal, é a primeira vez que eu participei desse trabalho do Extra. Confesso que eu fiquei um pouco receoso, né? Porque eu sou um pouco tímido. Eu falei assim, poxa, vai ser uma situação difícil ali, né? Um trabalho difícil. Eu aceitei ir, né? Pra ver como é que era. E hoje eu penso assim, pode ser que muita gente aqui, às vezes não queira participar por um pouco de vergonha, de falar, poxa, eu não vou abordar, eu não consigo. Mas eu queria falar para vocês que não é só a abordagem que ocorre lá, que tem vários outros trabalhos que você não precisa estar com a sua cara ali, porque para algumas pessoas, inclusive eu não consigo a abordagem, tá? Mas graças a Deus, Deus levanta as pessoas assim que você fala, nossa. Então o pessoal da abordagem a gente já tem, mas vale a pena vocês irem participar. E eu queria só falar que se às vezes você tá assim, falando, qual é o meu objetivo da vida? Eu estou aqui com X anos, o que eu tenho feito? Eu não estou sendo útil. Você fazendo ação social, você se sente muito útil. E Deus é glorificado. E com certeza. Então é isso aí. Obrigado. Podem se assentar. Obrigado pela colaboração. Vocês vão estar um pouquinho bravos comigo, mas a gente vai encerrar agora com uma reflexão relâmpago a respeito desse texto, porque vai ser a nossa oração, o nosso compromisso. Esse texto, ele inspirou a um livro chamado A Oração de Jabes, ou de Jabes para alguns. É um best-seller no mundo evangélico, mas é a maior heresia, uma das maiores heresias que existem, né? Porque é como se você fizesse aquela oração para que a tua vida fosse próspera. Na verdade, o texto diz assim: foi Jabes, ou Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esse pequeno texto gerou um livro, e as pessoas começaram a ler esse livro como se esse mantra fosse repetido para que benefícios fossem alcançados na sua vida pessoal. Então é como se você fizesse essa oração para mudar a sua realidade. De certa forma, eu vou pegar esse gancho e dizer que essa oração ou esse compromisso realmente tem que mudar a nossa realidade. Esse texto, ele mostra algumas coisas diferentes do que nós interpretamos com os olhos da prosperidade. Vamos enxergar esse texto sob os olhos de realmente alguém que quer fazer a vontade de Deus. Você tem que enxergar os pedidos de Jabes ou de Jabes sob a ótica da hermenêutica bíblica, ou seja, quando ele diz tomara que me abençoes. Quando nós vemos biblicamente o conceito de bênção, ele não está conectado à ideia material, ele está conectado à ideia do serviço a Deus. Deus disse que abençoaria Abraão e faria dele uma grande nação. Ou seja, Deus cumpriria os planos dele através de Abraão. Ou seja, a bênção ou o ser abençoado passa necessariamente pelo cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Ele foi o mais ilustre entre os irmãos, porque a visão dele era que Deus usasse a sua vida de maneira diferente, submisso à vontade de Deus. Ele disse, amplia as minhas fronteiras. Quando ele está dizendo amplia as minhas fronteiras, ele está dizendo, Senhor, usa a minha vida. Eu não quero simplesmente enxergar o meu mundo, eu quero enxergar além de mim. O texto não está ali ocasionalmente, simplesmente para ser lido como informação histórica. Está ali para mostrar que Jabes estava clamando a Deus por trabalho, por mão de obra, eu quero servir, alargue as minhas fronteiras, ou seja, me dá trabalho, usa a minha vida. Deus
geralmente usa pessoas que estejam comprometidas e dá mais responsabilidade, porque Deus não chama e usa pessoas que são irresponsáveis com o seu tempo, com o seu compromisso, com a sua convicção e com sua fé. Deus usa pessoas e chama pessoas que realmente sejam comprometidas com o seu tempo, com a sua fé, com as suas atividades. Então Deus chama pessoas que estejam realmente dispostas. Ele disse: seja comigo tua mão e me preserves do mal. É interessante essa passagem, preserves do mal. Quando ele está clamando por preservação, a gente tem alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. E esse mal, biblicamente, seria ou o mal dentro dele, a tendência dele para as coisas erradas, ou o maligno que o impediria de cumprir os planos de Deus. Então a oração dele é: Senhor, livra-me do mal. Lá na oração do Pai Nosso Pai, e me livres do mal. Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ou os livres do maligno, ou o mal tendencioso por natureza, ou o mal no sentido do diabo e dos seus anjos que atrapalham o cumprimento da missão. A oração dele é: Senhor, que a minha natureza não sobressaia, que a maldade não encontre espaço na minha vida. E aí depois ele encerra dizendo: e que não me sobrevenha a aflição. Isso aqui pode ser uma contradição no sentido de que, não, eu não quero passar por dores. Mas seguindo a lógica se ele quer ser abençoado por Deus, ser usado por Deus, e ele não quer dar espaço para o mal, ele quer que seja liberto da aflição que é consequência das suas escolhas. Porque aflição todos passam. Agora, nós precisamos orar para que Deus cumpra os seus planos na nossa vida. E o texto de Mateus 5,16, vamos ficar em pé, vamos ler juntos aquele texto, Mateus 5,16, juntos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós precisamos desenvolver a cultura do serviço e da missão. Eu vou pedir encarecidamente que você não saia daqui hoje reclamando do culto. Pastor exagerou hoje, pastor não sei o quê, pastor demorou muito tempo, pastor. Irmãos, a ideia é que algumas pessoas compartilhassem as suas experiências, para que aproximasse o serviço e a missão de mim e de você. Eu poderia chamar todos e muitas outras experiências aqui à frente, muitas outras pessoas, mas a partir do momento que eu tiver desenvolvido no meu coração a cultura do serviço e da missão, a hora que uma criança estiver carregando a sua mochilinha pesada, eu vou olhar e falar o seguinte: precisa de ajuda? A hora que eu vi uma mulher carregando aqui na igreja o seu filho e a bolsa no colo, eu vou falar o seguinte: fulana, quer que eu carrego a bolsa até o carro? Irmãos, mudança de mentalidade, cultura do serviço, isso em todas as áreas da vida. E não somente serviço, porque eles não estão dissociados. Serviço e missão. Somos porta-vozes da vida e da esperança. Porta-vozes da vida e da esperança. Cultura do serviço e da missão, tanto no nível pessoal quanto no serviço no nível comunitário. Pessoal, então um desafio: orar por sabedoria para entender como Deus quer te usar no seu dia a dia. Está usando já? O pastor acha que não está me usando. Está usando sim? Amém. Que Ele amplie as suas fronteiras. Que você aprenda a servir mais. Que você aprenda a doar mais para o reino, para pessoas que realmente precisam. Que você aprenda a dividir o que tem. Que você não peça a Deus: Senhor, me dá um aumento de 10%, 20% do meu salário para que eu possa ajudar as pessoas. Não. Comece hoje. Ore pela sua vida. E agora é a última coisa, o desafio comunitário. Participar de pelo menos 2 ações solidárias: arrecadação de alimentos,
visita asilo, orfanato, pelo menos 2 no ano. Esse ano ainda, o desafio que eu faço para você, pela autoridade que me foi dada como ministro dessa igreja, é participar de pelo menos 2 ações solidárias. Quer seja no Extra, quer seja nas visitas. Nós vamos ter visita a asilos, a casas de repouso, a orfanatos. Participe de 2. Doe o seu tempo. E além disso, envolva-se também nos esforços evangelísticos e campanhas missionárias. Quer seja pela oração, pela contribuição e pela participação. Hoje é só discurso. A partir de agora é muita mãos à obra. Todas as nossas mãos e os nossos pés que nos conduzam no sentido de servir a Deus com integridade. Vamos orar? Larissa, traz seu grupo aqui à frente e nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo aqui juntos. Nós sabemos, ó Pai, que investimos 2 horas do nosso tempo nesta reunião comunitária. Pai, que sejam 2 horas de desafio, 2 horas de conteúdo, mas que sejam 2 horas que possam operar transformação na nossa mente. A cultura do serviço, a cultura da missão, o desejo de ser mais, de fazer mais, de doar o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos para engrandecimento do Teu nome, para o alívio do sofrimento daqueles que estão sem esperança e para a mensagem do Evangelho e da vida para aqueles que ainda não Te conhecem. Pai, é muita informação, mas sabemos que fazer a Tua obra é simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.